Boa tarde a todos, aqui é a Jennifer Arce, então nós vamos começar hoje a nossa live falando sobre as possíveis atualizações com o governo Trump, sobre os impostos e também um pouquinho sobre o reporte BOI. Então, eu estou aqui, a Sara também vai estar conosco, deixa eu só compartilhar aqui, que ela vai falar um pouquinho. Olá, boa tarde, meu nome é Sara, estarei junto com a Jennifer hoje nessa webinar. Perfeito, vamos começar então. Vou compartilhar aqui os slides para a gente começar. A Sara vai estar passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos conversar hoje aqui na nossa live. Pode deixar. Os tópicos que iremos discutir hoje são as mudanças esperadas nas políticas tributárias sobre o governo Trump, o impacto do reporte BOI e como cumprir seus requisitos, principais indicadores econômicos e possíveis mudanças no mercado em 2025, como essas mudanças podem afetar as finanças pessoais e empresariais, e estratégias de planejamento fiscal e resiliência financeira. A gente vai falar um pouco da administração Trump. As políticas tributárias do governo Trump se concentraram no corte de impostos, principalmente por meio da lei de corte de impostos e empregos de 2017. A gente sabe que quando o Trump começou o governo, teve ali uma diminuição nas taxas de impostos corporativos, foi de 35% para corporações para 21%. Pode haver esforços contínuos para manter essa taxa, ou talvez até diminuir, dependendo da situação política dos Estados Unidos. Perfeito, muito obrigada, Sara. Agora vamos falar um pouquinho sobre os impostos, né? Essa é a tabela atualizada para o ano de 2025, considerando que a gente vai, ano que vem, né, que faremos a declaração de imposto de 2024, essa vai ser a tabela que vai se aplicar no próximo ano. Ainda não se resulta no que o Trump vai fazer, porque ele vai entrar só em janeiro, né? Então não reflete as mudanças dele ainda, né? Mas aqui a gente já pode ver que ocorreu um pequeno aumento de limites ali no imposto, né? Por exemplo, a primeira linha é 10%, tá de 0 a 11.925. Esse ano também estava, acho que era 11.400, algo assim. Então teve um aumento ali um pouquinho ainda do branch do bracket, né? Da primeira linha, assim também, consequentemente, das outras linhas, né? Tiveram essas alterações para esse próximo ano. A questão da declaração de imposto aqui nos Estados Unidos, isso se aplica tanto para LLC quanto para pessoas diretas, pessoas físicas que declaram imposto aqui. Essa tabela especificamente para LLC, que a gente sabe que quem apresenta são os sócios, né? Então, essa é a tabela que se aplica. E como projeção para o governo Trump, a gente sabe que ele sempre tenta diminuir os impostos o máximo que ele consegue, porque ele quer realmente o crescimento, trazer investidores para os Estados Unidos, então ele sempre tenta diminuir um pouco a taxa de imposto. Pelo que lemos, entendemos que pode ocorrer aí a redução dessa tabela. Trump propõe talvez reduzir, não ter tantas linhas, simplificar mais, né? E ali diz que pode haver uma proposta entre 15%, vai ser 15% e 30%, então ele vai simplificar essa tabela, né? Vai diminuir ali as linhas, né? E vai ficar nesse range aí de 15% a 30%. E também sabemos que, agora pode passar para o próximo slide. Também sabemos sobre o imposto de ganhos de capital, né? Aquele imposto sobre o que chamamos de long-term gain. Se você compra um imóvel e você fica com ele mais de um ano na sua empresa e depois você vende, isso é um long-term gain. Essa tabela se aplica a essa situação, né? A long-term gain. Então, o Trump também expressou que vai se empenhar a baixar esses impostos sobre ganho de capital para ainda mais, né, incentivar o investimento e o crescimento econômico nos Estados Unidos. Ali a gente vê que para 2025, então, de zero, se aplica zero, o que ganhar de 0 a 48 mil
350. A gente estava em 44 no ano passado. Então, teve aí também um pouquinho de aumento na linha que você tem de isenção, né? Nos primeiros 48 mil de ganância, de lucro, sobre um long-term gain que você investiu, seja imóvel ou algum outro bem que você faça investimento, né? Então, aí depois, as outras linhas a gente já conhece, 15% e 20%, também teve ali essas alterações pequenas, mas teve um incentivo ali de quase 4 mil dólares, né? E também sabemos que o Trump, ele também fala que ele deseja, né, revogar ou reduzir o imposto sobre herança, que é aquele imposto que nós sabemos que se você, por exemplo, compra um imóvel na sua empresa e depois você tem você, seu filho, sua esposa, e aí um deles falece, e aí você precisa fazer o estate tax, né, e pagar o imposto sobre herança. O Trump, ele está analisando de eliminar, né, ou ao menos aumentar o limite de isenção para herdeiros, né? Isso a gente vai ver realmente, efetivamente, no próximo ano, a partir dos anos que ele for atuar, né, como presidente novamente, mas essas são as especulações, expectativas que se tem, né, com o mandato dele, tá? Agora a Sara vai falar um pouquinho sobre o reporte BOI. Isso, o reporte BOI é um reporte à FinCEN, que é a rede de repressão a crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e significa, né, relatório de informações sobre propriedade beneficiária. Quem que tem que reportar? Corporações e LLCs, né, empresas constituídas nos Estados Unidos, sendo uma corporação ou uma LLC. Atender aos requisitos do relatório BOI é crucial para garantir a transparência e a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e também ao financiamento do terrorismo. As empresas devem identificar os seus beneficiários efetivos, recolher informações pessoais e assegurar que essas informações são comunicadas às autoridades competentes, nesse caso, o FinCEN. Ao manter a conformidade, as empresas podem evitar penalidades futuras. Como cumprir com esse reporte? Primeiro, precisamos identificar os indivíduos que possuem ou controlam pelo menos 25% da empresa ou têm influência significativa sobre essa empresa, né, sendo LLC ou corporação. Esse reporte é enviado à FinCEN, incluindo detalhes dos beneficiários efetivos, né, feito um reporte informando o nome da empresa, o endereço da empresa, onde é constituída, em Flórida, Delaware, qual que é o estado, né, que ela está constituída nos Estados Unidos, e também a informação de cada beneficiário. É importante também manter esse reporte atualizado. Por exemplo, se você fez o BOI esse ano, mas no ano que vem mudou algum sócio da empresa, o endereço, ou talvez o nome da sua empresa, você precisa atualizar esse reporte para manter ali todos os dados bem certinho, bem atualizado da sua empresa para o FinCEN. É bem importante essa informação de manter atualizado o reporte. Agora, a Jenny vai começar com os principais indicadores econômicos e possíveis mudanças de mercado no próximo ano. Então, os principais indicadores chaves de mudanças no próximo ano vai ser o crescimento do PIB, por mais que lento, né, mais do que esperado devido à pandemia, ainda a gente não consegue se recuperar tão rápido, né, do que ocorreu a pandemia, mas vai haver, sim, um aumento, né, de crescimento do PIB, e a inflação, ela vai se estabilizar, né, mas ainda assim vão continuar pressões persistentes nos setores de moradia, energia e saúde. A taxa de desemprego, ela vai permanecer baixa, né, devido à desaceleração econômica, né, e o crescimento salarial, ele também pode ser impactado pela inflação. As taxas de juros, o que muitos esperavam que fosse reduzir consideravelmente no próximo ano, não parece que vai ser reduzido tanto assim, né? Eles vão mais ou menos manter as taxas altas para poder controlar a inflação, né? O que impacta no custos de empréstimos aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que para comprar casa, o juros está realmente bem alto, né? E também se espera a volatilidade do mercado de ações, que é aumento da flutuação devido à alta inflação. Ainda não se pode controlar tanto a inflação com essa perda gigantesca que tivemos na economia, questão, né, pandemia e também do governo anterior. Então, tudo é reflexo, né?
Possíveis mudanças no mercado. O crescimento econômico ele vai ser um pouco mais lento do que o esperado, né, devido à desaceleração global, e políticas monetárias restritivas podem resultar em crescimento um pouco mais baixo aqui nos Estados Unidos, né? Mudança para mercados emergentes, economias em desenvolvimento, principalmente na Ásia, que pode impulsionar o crescimento à medida que economias avançadas têm recuperações mais lentas. Então, a gente está vendo que vai haver um crescimento no próximo ano, mas vai ser um pouco mais lento do que o esperado, né? A transição energética vai se focar muito na energia verde, né? Alterando a dinâmica do mercado e criando novas oportunidades de investimento. Agora, o próximo slide, a gente vai falar das mudanças que podem afetar as finanças pessoais, né, e empresariais. Nas finanças pessoais, a gente falou já sobre o custo de empréstimo mais alto, né? Vai ser resultado que vai haver uma elevação de juros, o que tornará uma questão de taxas elevadas para hipotecas, empréstimos para automóveis e cartão de crédito também. Pressões inflacionárias, a gente sabe que os preços de bens e serviços, moradia, como a gente falou, moradia, saúde, eles permanecerão altos, reduzindo a renda, né? Então, isso é o que vai ser devido à inflação, né? Devido ao aumento da inflação. Ajustes fiscais. Se os cortes de impostos expirarem, os assalariados de renda média e alta poderão enfrentar contas de impostos um pouco mais altas. Também haverá um ajuste do mercado de trabalho, como a gente falou. O mercado de trabalho ele pode afetar ainda mais devido a certos empregos que podem ser automatizados. A gente sabe que depois o mundo pós-pandemia mudou muito, então muita gente quer trabalhar remoto, né? Então a gente sabe que teve essa exigência, essa alteração. Então, para se requalificação do mercado, né? A gente sabe que está um pouco mais difícil principalmente, né, donos de empresas sabem que está sendo difícil contratar pessoas para estarem fisicamente num office, porque com essa inovação do trabalho remoto, enfim. E finanças empresariais, aumento dos custos operacionais, como a gente falou sobre a alta inflação, taxa de juros vão aumentar, e os custos também de material, mão de obra e financiamento. Acesso reduzido ao crédito. Taxas de juros mais altas limitarão o acesso a capital acessível para empresas, especialmente para pequenas empresas, justamente pela taxa de juro alta, né? Mudanças fiscais, os impostos corporativos mais altos ou mudanças nas deduções podem afetar a lucratividade. E adaptação às condições de mercado, né? As empresas elas devem se ajustar à sua estratégia de investimento para poder responder com toda essa alteração de volatilidade do mercado, crescimento lento e mudanças nas demandas dos consumidores. Bom, agora o próximo slide. A gente vai falar, só um minutinho. Sobre as estratégias, né? O que a gente pode ter como estratégia e planejamento tributário e resiliência financeira diante de todo esse cenário que vai ocorrer de mudanças na economia, impostos aqui nos Estados Unidos. Uma estratégia que a gente pode começar é maximizar as contas com vantagens fiscais, aquelas que não têm implicação de imposto, né? Por exemplo, você fazer um investimento, aqui eu falo mais para a questão de quem mora aqui nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o investimento em contas de aposentadoria, que a gente chama de 401k, que é o IRA, né? Contas de poupanças de saúde também, que é o que chamamos de HSA, e as contas de poupança de educação, para reduzir o custo tributável, né? Por exemplo, você pode abrir vários tipos de contas de poupanças que não se implica imposto nisso, né? Nessa poupança. Então, essa é uma forma de você se planejar também para ter uma reserva. Um planejamento de ganhos de capital. Gerencia sua carteira de investimento com foco na minimização de impostos sobre ganhos de capital, por meio de estratégias de investimento com eficiência fiscal, como coleta de prejuízos fiscais, né? Também outra estratégia seria a divisão de renda, explore opções como divisão de renda ou transferência de renda para membros da família em faixas de imposto mais baixas. Se você tem familiar que tem uma renda um pouco menor, você pode fazer esse tipo de transferência para essa pessoa,
seguindo a limitação que pode ser seguida, né, para aqueles negócios ativos e significativos. E também adiar renda, se possível, se você puder, adie renda para anos futuros. Se você tem algo para receber nesse ano e que vai, né, ultrapassar aí o limite de uma determinada linha de que você vai pagar de imposto, se você puder postergar para receber no outro ano, né? Pode ser que em 2020, vamos falar 2026, as taxas de imposto sejam um pouco mais vantajosas. Então, talvez se você conseguir segurar esse valor para receber em 2026, talvez seja uma estratégia também para você. Estratégias de resiliência financeira, diversificar os investimentos, né, em um mercado volátil, mantenha uma carteira de investimentos diversificada com classes de ativos, ações, títulos, imóveis, commodities, poupança de emergência, construa, fortaleça um fundo de emergência para garantir a estabilidade financeira diante de tantas mudanças econômicas inesperadas ou uma interrupção no seu emprego. Corte de custos de orçamento, ajustar os orçamentos domésticos e empresariais para lidar com possíveis custos de vida mais altos, especialmente em áreas como moradia e saúde. Foco no fluxo de caixa para as empresas, garanta uma forte gestão do fluxo de caixa, pois as incertezas econômicas e os custos de empréstimo mais altos podem afetar a liquidez. Requalificar e adaptar, tanto os indivíduos quanto as empresas devem investir no desenvolvimento de habilidades de adaptação para navegar nos mercados de trabalho em constante mudança e nas necessidades da indústria que está em evolução. As principais conclusões que a gente tira de tudo que falamos aqui anteriormente, tendências econômicas em 2025, a gente pode esperar um crescimento mais lento, com inflação um pouco mais alta e taxas de juros crescentes. A volatilidade nos mercados de ações e imóveis pode criar riscos, mas também oportunidades. Estratégia do investidor, concentre-se na diversificação, nos ativos protegidos contra a inflação e crescimento de longo prazo. Estratégias de negócios. O gerenciamento de custos, a automação e a adaptação da cadeia de suprimentos global serão fundamentais para as empresas que navegam nessa incerteza econômica. Aqui temos algumas questões interessantes para a gente discutir, até bastante, aqui a gente colocou umas perguntas que recebemos bastante, então achamos interessante colocar aqui para a gente já discutir também, e talvez, na verdade, tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas pessoas que já possuem essa pergunta e essa dúvida em mente. A primeira pergunta aqui que a gente tem é: uma LLC que detém apenas capital em um banco pode transferi-lo livremente para qualquer pessoa ou empresa em qualquer lugar do mundo sem problemas? E a resposta é: nos Estados Unidos, o dinheiro pertence à pessoa que o detém e pode descartá-lo sem quaisquer restrições. Quando transferido para uma entidade estrangeira, fora dos Estados Unidos, estará sujeito apenas às restrições do país de destino, onde ela está transferindo esse dinheiro. Quando a transferência é feita para uma empresa ou cidadão americano, dependendo do uso, ela pode estar sujeita a impostos. Mas se for feita como empréstimo, não haverá impostos. A segunda também temos aqui que é bem interessante. Quais investimentos de capital podem ser feitos online a partir de uma conta bancária e quais são as taxas de retorno aproximadas? Qual imposto é pago sobre os rendimentos de aplicações financeiras? A facilidade de operar por meio de banco eletrônico depende de cada banco, né? Não há regulamentação definida pelo governo. As taxas de retorno variam de acordo com o tipo de investimento que está sendo feito. O imposto sobre a renda do investimento de capital é o mesmo que qualquer outro imposto de renda. Bom, agora eu vou continuar Terceira com a pergunta. Opa, sim. A terceira pergunta seria: uma empresa LLC com sede nos Estados Unidos. Espera aí que deu um problema aqui no meu slide, só um minutinho. Uma LLC com sede nos Estados Unidos pode formar uma empresa ou comprar imóveis em outros países? Em caso afirmativo, como os impostos são pagos nos Estados Unidos? A resposta seria: uma corporação LLC, ela pode formar uma parceria ou comprar propriedades em qualquer lugar do mundo.
e deve cumprir apenas as leis do respectivo país. As restrições seriam mais realmente com a questão do país que você vai comprar, né? Se eles aceitam que você compre esse imóvel em nome de uma empresa americana. É dizer, você tendo uma empresa americana, te possibilita você comprar imóvel em qualquer lugar do mundo, mas as restrições elas vão ocorrer em determinados países. Pode ser que determinado país não permita que você compre em nome de uma empresa dos Estados Unidos, mas daqui dizendo que é ok você fazer esse tipo de compra. Da mesma forma, não pagará imposto nos Estados Unidos, apenas no país de destino. Acho que muita gente tem essa dúvida, né? Sim, muita gente tem essa pergunta, então por isso que a gente colocou, né, essas perguntas que são bem válidas, se você já teve essa dúvida, né, então acho que é bem interessante, como a gente falou. Se você tem uma empresa nos Estados Unidos, você pode sim comprar em qualquer lugar do mundo, mas o que vai restringir é o país onde vai estar o imóvel, se eles vão permitir você comprar em nome dessa empresa, né? Não há restrições aqui. Sim. A quarta pergunta seria, um indivíduo estrangeiro que detém capital em um banco pode fazer algum investimento financeiro? Que imposto anual eles devem pagar ao IRS? A resposta a situação é a mesma de uma LLC. Eles devem pagar imposto de renda com base na renda auferida. Ou seja, se você é um indivíduo estrangeiro e você tem recursos aqui nos Estados Unidos e você quer fazer investimento financeiro, né, que vai te gerar ou uma aplicação, uma poupança que vai te gerar um juros, você pode fazer, mas você vai pagar imposto aqui nos Estados Unidos, né? Essa basicamente a principal questão a ser considerada. Isso mesmo. Agora, a pergunta, é você que vai ou sou eu, Sara, na pergunta 5? Posso ir também, claro. Como o mercado imobiliário evoluiu nos últimos 2 anos? Não houve variações significativas. Basicamente, os valores permaneceram relativamente estáveis. Aqui na pergunta número 6. É fácil emprestar dinheiro em hipotecas privadas? Qual taxa de juros é paga? Que risco o credor enfrenta se o mutuário não pagar? Para fazer um empréstimo hipotecário, é necessário um advogado ou um agente intermediário, que gerencie investidores e indivíduos que buscam empréstimos. Infelizmente, esse tipo de serviço a gente não faz. Somente, né, que nem aqui está citando um advogado ou um agente intermediário. As taxas de juros atuais estão em torno de 10%. O credor nunca deve emprestar mais de 50% do valor do imóvel que está sendo hipotecado. O risco é baixo, porque se o pagamento não for feito, o credor pode solicitar o reembolso total do empréstimo ou tomar posse do imóvel. A 7ª, você pode ir ou continua? Posso sim. Tá bom. A 7ª seria, qual é o imposto sobre herança? Para não residente nos Estados Unidos, a exclusão de impostos federais sobre herança é de apenas $60 mil. A alíquota do imposto sucessório começa em 40% do valor de mercado dos ativos no momento em que são herdados, dependendo do caso. É isso que a gente, inclusive, falou também na nossa live anterior, que o Trump ele quer reduzir ou eliminar. Não acredito que ele consiga eliminar, mas eu acredito que talvez ele consiga reduzir. Só que, aplicando aqui, muita gente tem essa pergunta, né? O imposto sobre herança do bem imóvel, né? Por exemplo, você tem um imóvel de $300 mil e embaixo é uma LLC. Né? E cada sócio tem 50%, vamos dizer que são 2 sócios, cada sócio tem 50%. Então, desse imóvel, ele vai ser analisado no momento que vai ocorrer a transação da herança, né? Nesse momento vai ser analisado o valor que esse imóvel ele está, e aí considerando que essa pessoa que morreu tinha 50% na empresa e, consequentemente, tinha 50% de posse desse imóvel, seria 150 mil. Então, sobre esses 150 mil que se aplicaria que é a exclusão de imposto federal nos primeiros 60 mil, né? O restante, ele pagaria 40% sobre o valor. Então, só para simplificar essa parte. E a última pergunta seria, se o ouro for comprado nos Estados Unidos, ele deve ser declarado ao IRS? Que imposto é pago sobre a participação em ouro nos Estados Unidos? O ouro comprado por meio de um banco é feito com a emissão de um certificado, né? Nesse certificado vai ser especificado o valor de compra, a data de compra. E em relação ao imposto sobre o ganho de capital, é o mesmo que para qualquer outro ativo, como imóvel, né? No final do ano, o valor de mercado do ouro, ele é estabelecido. E se houver aumento de valor, são pagos impostos sobre a diferença. Então, você vai declarar o ganho de capital. Se você comprou o ouro no início do ano que estava valendo 50 mil,
E aí, no final do ano, foi avaliado em 100 mil. Se você for vender, você vai ter um ganho de 50 mil nessa venda. Então, sobre esses 50 mil, que é o ganho de capital, nessa transação que você vai pagar imposto. Se for a longo prazo, se você ficou com esse bem há mais de um ano, você vai para aquela tabela que a gente falou no início, que é o Long Term Capital Gain. Vai se aplicar naquela tabela. Se foi a curto prazo, você vai pagar de acordo com a tabela normal de imposto sobre o valor. Acho que essas foram as perguntas de hoje. Isso, aqui a gente encerra 8 perguntas, exatamente. Agora a E gente vai aqui já relembrar. começando a falar das obrigações fiscais, né? Estamos iniciando aí logo em janeiro, a tax season de 2025. Então, só relembrando quais são as obrigações fiscais a cada ano, né? Primeiro, renovação anual da empresa dentro do prazo, muito importante você fazer sempre dentro do prazo, no estado de criação da sua empresa, para evitar ali uma penalidade, né? Que a gente sabe que sempre tem uma penalidade de atraso, multa por pagar fora do prazo. Então, sempre faça dentro do prazo. Na Flórida, sempre faça antes de 1º de maio. Na verdade, é até 1º de maio, mas a gente sempre fala antes de 1º de maio, para não deixar ali para o último dia, né? A gente faz esse serviço, é $250, no estado da Flórida. Em Delaware, aqui é muito importante, se você tem uma corporação, você precisa considerar o prazo antes de 1º de março, para sua corporação em Delaware. Agora, se você tem uma LLC em Delaware, aí você pode considerar o segundo prazo, que é antes de 1º de junho, para LLCs em Delaware. A gente também faz esse serviço, a renovação em Delaware é $600. O in-nome é um pouco diferente, né? É antes do 1º dia do mês de aniversário da criação da empresa. Então, por exemplo, se você criou a empresa dia 1º de dezembro, seria no último dia do mês de novembro, né? Um dia antes do ano que vem. Né, considerando um ano, um dia antes do mês de aniversário da criação da empresa. É isso, né? Do mês de aniversário, antes do 1º dia do mês de aniversário, acho que é. Um ano depois. Em Wyoming, a gente não tem muitas empresas, né, muitos clientes que optam por esse estado, mas é um estado muito bom também. Recomendamos os 3 principais estados que trabalhamos, Flórida, Delaware e Wyoming. Declaração de imposto dentro do prazo. É muito importante também a gente sempre fazer a declaração dentro do prazo para evitar também penalidades ao IRS. A LLC. Aqui a gente colocou os prazos sem extensão, né? Mas você também sempre pode ter a sua extensão. Até sempre recomendamos que você tenha extensão, mesmo que você sabe que vai fazer antes, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, então recomendamos sempre que você tenha uma extensão. Para todos os nossos clientes, a extensão ela é enviada automaticamente, então você não precisa se preocupar. 1º de janeiro, ali em janeiro, a gente já envia a sua extensão e você não precisa nem, se você já é cliente nosso, nem pedir, que já será feito automaticamente. Mas voltando aqui aos prazos, para o IRS, a LLC é 15 de março, para uma declaração de uma LLC com mais de um sócio, né? E a extensão, com a extensão, 6 meses de extensão, ficaria com extensão prazo setembro 15. Para uma C Corp, 15 de abril, mas também tem uma extensão, aí com a extensão, 6 meses de extensão até dia 15 de outubro. Mas muito importante que se você também deve imposto, é importante que você faça até 15 de junho. Mesmo que a extensão, se você fizer antes, não precisa se preocupar, né? Antes do prazo com a extensão. Mas se você quer fazer com a extensão, pelo menos se você já sabe que vai dever imposto, é importante você considerar até pelo menos ali 15 de junho para você pagar o que você deve ao IRS de imposto e não ter juros no seu pagamento ao IRS. Ou até antes, se você puder fazer antes, é melhor sempre fazer antes. Mas a gente fala que pelo menos até 15 de junho você pagar o que você deve, se você já sabe que teve um lucro ali e vai dever imposto, né? A C Corp no estado da Flórida é 1º de maio, né? Também é importante, se você tem uma C Corp na Flórida, é importante considerar esses 2 prazos, do IRS federal, mas também estatal da Flórida. Uma S Corp, essa aqui é S Corp somente residentes dos Estados Unidos podem ter esse tipo de empresa, mas o prazo é o mesmo da LLC, 15 de março. E com extensão, setembro 15. Pessoa física, né, indivíduos, até 15 de abril. E também com extensão, podemos fazer até 15 de outubro, mas como eu falei, se você deve imposto, é importante você fazer e pagar o que você deve até 15 de junho para evitar juros no pagamento.
Aí aqui a gente finaliza, então, mais uma webinar em português, eu, Sara, com a Jennifer. Aqui a gente deixou a nossa informação de contato, o nosso e-mail, o da Jennifer é jennifer@contadormiami.com, o meu é sara.chiquete@contadormiami.com. A gente tem o nosso e-mail geral, né, de perguntas gerais, você também pode estar mandando se você tem uma dúvida, enfim, esse é o nosso e-mail geral, é info@contadormiami.com. Se você já tem o nosso aplicativo, o nosso portal online, que se chama Live Cloud, e você está tendo algum problema, ou você gostaria de saber mais informações, tem o e-mail diretamente para esse departamento, que se chama Live Cloud, né? E o e-mail é livecloud@contadormiami.com. Aqui a gente deixa também o nosso telefone geral ali do Office, do nosso escritório principal, que fica em Norte Miami, e também o nosso WhatsApp geral, que é 305-833-5457. E o do Office, não falei o número, mas é 954-345-7888. E, bom, encerramos por aqui. Quem não conseguiu comparecer ou gostaria de ter essa apresentação, a gente pode estar enviando por e-mail. Se você quiser solicitar, pode enviar sem problemas um e-mail para um desses e-mails que a gente colocou aqui. E também, quem não conseguiu comparecer, a gente gravou essa webinar, vai ser gravada, né? E vai ser postado lá no nosso YouTube. Então, se você, quem está aqui, gostaria de assistir de novo, pode conferir no YouTube depois. E, bom, quem não conseguiu estar, a gente vai disponibilizar o link no YouTube, para você também tá conferindo essa webinar. Bom, espero que vocês tenham gostado. E, bom, até a próxima. Desejamos um feliz ano novo, um feliz Natal, boas festas para todo mundo que está aqui conosco. Muito obrigada. Não sei se a Jennifer quer também finalizar, comentar alguma coisa. Sim, acredito que está tudo bem claro. Se tiver qualquer dúvida, Sara, a gente vai deixar também por algum tempo aqui na tela, né, essas informações de contato. Muito obrigada a todos que participaram. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E boas festas para todo mundo. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau.